Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz em te receber aqui, a gente começar, na verdade, a gente terminar o ano com essa pauta e, claro, trazendo para as pessoas, né, o que é de melhor, o que as cartas dizem, né, os conselhos que a gente tem. E primeiro eu quero conhecer você. Quem é o Anderson? Quem é você? Você chegou aqui, você é daqui mesmo? Sou natural de Lusiânia, nascido aqui mesmo, em Lusiânia. Falar de mim é um pouco complicado, né? Porque eu acho que todos nós temos máscara que cabe em algum momento, em algum lugar. Mas sou natural de Lusiânia, tenho todo um histórico mesmo dentro da cidade. De certa forma, alguma parte da minha família tem uma ligação dentro do contexto espiritual. E eu venho tentando, né, trabalhando com a espiritualidade, ajudando as pessoas também. Sou uma pessoa que procuro sempre estar auxiliando alguém, não só com um conselho espiritual, mas com alguma forma também bem objetiva. Moro atualmente numa comunidade carente, minha comunidade toda é evangélica, mas eu não tenho um problema com eles. Eles respeitam, sim, né? Sim, existe um respeito bem bacana, pelo menos na minha comunidade ali. E ali a gente tenta fazer um bom trabalho espiritual dentro da Umbanda, acolhendo o próximo, inclusive até pessoas mesmo de outras seitas religiosas, porque a Umbanda ela abraça todo mundo. Então meio que o Anderson, ele é isso, ele abraça todo mundo através da religião. Você tá no espiritismo, na Umbanda desde quando? Eu fui iniciado aos 13 anos de idade. Com 13 anos? Com 13 Alguém anos. da sua família era umbandista? A minha mãe, ela se iniciou e desistiu. E aí eu sou filho do segundo casamento e em seguida eu vim. E eu vim com essa missão. Então aos 13 anos eu tive uma manifestação mediúnica e aí eu acabei caminhando para dentro da Umbanda. Meio que sem entender nada, né? Com 13 anos. Nada. Então minha educação toda foi dentro da Umbanda. Nesse tempo todo. E aí aí você se iniciou com 13 anos? Sim. Gente, novinho, né? Com 13 anos. Novinho. E aqui mesmo em Lusiânia? Sim, o meu tio Carnal, ele era o orientador espiritual, o pai de santo, né, como falado dentro do contexto religioso. Ele era o zelador do terreiro de Umbanda, então foi iniciado com ele. Então tive todo um amparo, né, uma boa educação aprimorada dentro do contexto umbandista através dele. E por ser criança, né, uma criança com 13 anos de idade, existem muitas situações que às vezes despertam fantasias, ideias. Então eu tive que aprender a seriedade que é o trabalho da Umbanda, né? As ritualísticas, a introdução dela na minha vida foi bem ampla em vários sentidos. Então para mim foi maravilhoso de certa forma. Eu me descobri, eu me encontrei dentro da Umbanda. O difícil foi porque acaba que eu tive que amadurecer mais rápido também. Porque acaba que eu adquiri grandes responsabilidades. Então, com 13 anos, já aprendendo o trabalho sério da Umbanda, lidar com outras pessoas, aí a gente passa por fases, né? Vamos colocar dessa forma, que são rituais que a gente vai passando. Com 14, 15 anos, eu já estava manifestando com alguma entidade e já orientando pessoas até mais velhas do que o ciclo de amizade muda. Então, eu não tive, assim, digamos assim, uma infância, né? Mas foi bem divertido também. E para a gente entender um pouco assim sobre a questão da Umbanda, o que é a Umbanda? Assim? Qual é a origem? A origem da Umbanda, ela tem origem no Brasil. No Brasil? No Brasil. Qual é que tem africana? O Candomblé, que tem uma origem já oriunda, trazida da África, mas o Candomblé também a origem dele no Brasil. Sim. O que difere um pouco da Umbanda é porque a Umbanda meio que abraça todas as religiões. Então a gente tem um pouco da pagelança indígena, um pouco do kardecismo, um pouco do cristianismo, e aí vai englobando dentro da Umbanda. Então a gente conversa com outras religiões de alguma forma, e outras religiões chegam a conversar com a gente. Agora o Candomblé, ele tem a origem dele toda vinda da África para o Brasil, mas ele é totalmente brasileiro. Os cultos e ritos africanos que existem em África não são os cultos e ritos que existem no Candomblé Brasil. Houve uma adequação, até por questões linguísticas, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi aprimorando e foi trazendo mais dessa cultura com uma forma mais dinâmica, mais liberta, né? Digamos assim. Hoje a gente sofre, claro que sofre, intolerância, preconceitos e tudo, mas eu acho que já houve partes mais difíceis. Como é que você lida com isso? Eu ia até perguntar sobre a questão do preconceito, porque muitas pessoas têm preconceito mesmo, Sim. Né? As outras religiões, elas meio que
que tratam o espiritismo, né, de uma forma, eu vou usar uma forma bem, né, vulgar mesmo de se dizer, mas como demônios, como coisa ruim, e não é isso, né, Anderson? Ninguém tá lá para fazer o mal, né? A maldade está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de qualquer um de nós, né? Não é a religião que faz quem somos, mas nós somos feitos dentro de um ciclo religioso, porque a gente precisa se agregar, né? A gente precisa se unir a um pequeno grupo e ali se funda-se uma religião. Você está somando a sua fé com a fé de outras pessoas. Agora, a gente ainda tem a questão no Brasil que tudo aquilo que seja de origem negra é vista de uma forma preconceituosa. A Umbanda, o Candomblé, essas demais religiões que é ligado ao campo espiritual, eles assemelham muito essas questões porque é a verdadeira origem. E tudo que é ligado a esse campo vem de uma forma preconceituosa, racista. E lidar com isso não é fácil, mas já esteve mais difícil. Hoje a gente já tem liberdade, que os nossos ancestrais passaram, para que a gente hoje sentasse aqui e falasse sobre o assunto abertamente, sem críticas desconstrutivas, ao tanto que a gente evoluiu dentro de um contexto espiritual. O que eu acho que existe muito dentro de todas as religiões é o fanatismo e esse lado malicioso, fantasioso que as pessoas pregam e assustador dentro de um contexto religioso, aonde elas vão, em vez de praticar o bem e a caridade, elas vão falar do mal-estar que elas mesmas são capazes de fazer às outras. Particularmente, eu acho que eu não precisaria de procurar uma entidade, um espírito, para mim fazer uma maldade para alguém, para me fazer uma coisa ruim. Se eu quiser fazer alguma coisa ruim para alguém, eu vou lá e faço. É claro que a gente vai sofrer as consequências, como aqueles que procuram também a espiritualidade para esse movimento também. Até porque, da mesma forma que eu vá procurar, de repente, para prejudicar a vida de uma pessoa, eu tenho que sempre entender que ali eu trago comigo tudo que foi feito para a pessoa. É sempre algo que volta para você. Né? Porque é uma energia, uma troca de energia. Então, se você está com tanto ódio, com tanta mágoa, com tanto rancor, a ponto de fluir essa energia negativa em cima de uma pessoa, a ponto de procurar alguém para fazer rituais macabros ligados à cultura, né, que usam, na verdade, o nome da cultura umbandista, da cultura candomblessista, para praticar aquilo ali simplesmente para ganhar dinheiro. Você automaticamente está alimentando uma energia que está te corroendo. Aquela pessoa ali que você procurou, ela vai alimentar mais isso, vai sugar o seu financeiro, e você não vai ver o resultado, a não ser em você mesmo. Porque se você parar para dar atenção mais para a sua vida do que para aquele que está dando atenção para a sua vida vai fluir bem mais. Então é uma troca de energia. Como é que são as cerimônias, assim, umbandistas? Vamos falar dentro de um contexto de modo geral, no sentido de abertura de gira. Abertura de gira é o ritual em si, o culto. Né? Geralmente aberto ao público, a gente tem rezas, e geralmente são rezas ligadas ao sincretismo católico, porque nós estamos num país onde todo mundo, o mundo em si em geral, tem origem católica. A gente é batizado, então a gente aprende e a gente utiliza as orações Pai Nosso, Ave Maria, e são feitos cânticos em louvor à ancestralidade, ao orixá, aos demais guardiões espirituais que ali a gente invoca para poder estar ajudando. E ali acontece, de fato, a incorporação. Da incorporação vem as consultas, o atendimento, a assistência, o acolher a assistência. E é curioso, porque muitas vezes as pessoas que procuram a espiritualidade, elas não estão com problemas espirituais. Elas estão com problemas psicológicos. Elas não conseguem lidar com a dificuldade, com a diversidade dos próprios conceitos, do conceito da sociedade, e acaba que elas procuram meios, achando que é um meio mais fácil. E a espiritualidade ali no culto em si, ela traz a orientação onde a pessoa é encaminhada a um tratamento psicológico, né, que é algo mais físico, porque nós somos aquilo que pensamos ser e somos realizações daquilo que queremos ser. Como você estava falando, né, a gente tem que primeiro, para desejar um ano novo, um ano bom, a gente tem que fazer coisas boas antes para poder colher mais tarde, né? Sim, é uma gestação, né? Tudo que você programa na sua vida de bom para você é uma gestação.
Você, bom pros outros sim, também. você tem um bom emprego. Mas o que você fez para ter esse bom emprego? Fez uma faculdade, estudou, se descabelou, se impôs em cima de tudo, venceu tudo, todos os obstáculos e conseguiu alcançar. Então sempre tem esse lado. E dentro do culto que é aberto às pessoas, geralmente algumas casas elas fazem uma palestra, trazem mensagens acolhedoras, e ali tem toda uma formação bem familiar mesmo, no contexto familiar, onde a gente acolhe o próximo e tenta ajudar não só com uma oração, mas às vezes um abraço. Tem pessoas tão carentes de abraço, tão carentes de atenção. Às vezes lá em casa mesmo, no terreiro, a gente faz esses trabalhos espirituais e tem gente que não está ali nem pela oração e nem pelo abraço, porque está com fome. E sabe que tem uma refeição que vai ser servida. Nossa, né? Anderson. Sim, é uma grande verdade de todas as casas religiosas, é isso. A pessoa às vezes não está ali nem pelo foco religioso, ela está com fome, não comeu nada o dia todo. Então ela está esperando acabar o ritual ali, que vai ser servida alguma coisa, para comer alguma coisa. E muitas vezes levar para casa. Caramba. Então é um trabalho bem bonito. As pessoas, elas todo aquilo que ninguém conhece, é fácil de falar de forma negativa. E quando vê o desempenho que algumas pessoas têm dentro desse contexto religioso de praticar o bem e a caridade e ajudar o próximo, assusta, porque tira um pouco um poder que já é imperado pela uma sociedade, né? E aí traz alguém do nada que emerge lá do meio da confusão toda, no meio da pobreza e que está dividindo o pão com alguém. Então o nosso objetivo dentro dos cultos não é somente dividir o pão de forma de uma oração, de um abraço, mas literalmente mesmo partilhar o alimento. Né? E a gente alimentar faz. Pessoas. Eu até falo que eu sou pai de muitos filhos que eu não tive, porque lá em casa eu sempre acolho mães que têm crianças pequenas, que o marido acaba se desviando do caminho familiar, e ali a gente tem que recolher materiais escolares, tem que ir com medicamento, ajudar a pagar uma consulta muitas vezes particular, porque saúde pública é um caos, é fato. Então esse ato todo que a gente faz, para mim, está dentro de um contexto religioso. Está dentro da Umbanda, está dentro da Igreja Católica, está dentro do Candomblé, está dentro da Igreja Evangélica. Isso faz parte da nossa cultura. Só que muitas pessoas se fecham para isso. E não pratica de modo mesmo. Fecha os olhos, na verdade, prefere lidar com o preconceito do que não conhece. E fecha os olhos porque realmente acontece, né? Sim. É mais fácil eu criticar o que eu não conheço do que eu visitar e conhecer o que é, né? Sim. Eu vi uma pergunta ali, o que te levou a estar na religião? Foi sua mãe, né? Na verdade, a minha mãe, como ela tinha se afastado, ela não falava a respeito. E o curioso é porque o meu pai, ele era cooperador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Caramba. E aí, na época, o adolescente, a gente começa a aprender um instrumento, que a gente só é apresentado na igreja evangélica, e aí a gente começa a aprender um instrumento para ser batizado. Uhum. E quando eu completei 13 anos, eu tive uma manifestação da entidade chamada Maria Padilha, que é uma pombagira, é um espírito de uma mulher à frente do templo dela. Conta um pouco da história dela, para as pessoas conhecerem. Na minha vida, quem é Maria Padilha na minha vida? Maria Padilha na minha vida é tudo. Eu sou de origem bem humilde, sou filho de lavadeira, né? Meu pai foi mais ausente do que presente. Minha mãe passou algumas situações bem difíceis com meu pai. Talvez esse espírito dessa mulher, né, essa pombagira, veio para me acolher e para me fazer diferente do meu pai, né? Algumas pessoas têm até um preconceito ligado à energia dessa entidade, que diz que fazem os homens ou as mulheres escolherem uma opção sexual, como se fosse uma escolha. Uhum. Você chega, igual chegou numa loja, eu escolhi essa camiseta, gostei, vou levar. Não é, né? E não tem nada a ver isso. Maria Padilha, quando ela veio na minha vida, ela me tornou tudo que eu sou hoje. Hoje, se eu tenho um pedaço de telha para morar embaixo, foi Maria Padilha que me trouxe. Hoje, se eu tenho algo para comer na minha mesa, para dividir com alguém, foi Maria Padilha que me trouxe. Ela me educou. Ela me aprimorou a ser quem eu sou hoje. Não é fácil, até mesmo dentro do próprio contexto religioso, existe. Não é bem um preconceito, mas uma curiosidade negativa a respeito, né, do seu desenvolvimento mediúnico com determinadas entidades. E na minha época que eu iniciei, não tinha tanto homens em terreiro que trabalhavam, né, com a energia feminina da pombagira. Então já foi um preconceito que a gente foi vencendo com o tempo, porque ela não me largava e eu já não queria mais que ela me largasse.
Porque tudo que eu aprimorei na minha vida com ela foi maravilhoso. Foi uma experiência, eu tenho essa experiência quase que diária na minha vida. Eu, inclusive, tive a oportunidade de falar com a Maria Padilha do Anderson. E assim, os conselhos são ótimos, assim. Eu só tenho que agradecer mesmo, porque assim, ela é apaixonante mesmo, assim, ela é muito encantadora. Os conselhos, a forma de falar, as broncas, porque as pessoas acham que é só passar a mão na cabeça, né? Mas assim, as broncas, elas são igual de mãe mesmo, assim. A grande maioria das pessoas que me procuram para falar com a Maria Padilha, elas vão para resolver questões sentimentais. E aí acha que existe uma mágica. Tem até mania de falar, a gente usa uns botijos de barro que é chamada de quartinho. Que ali existe um gênio da quartinha. Então você esfregou ali, faz 3 DGs e resolveu a sua vida. E não é assim. E a pombagira, por ser a grande maioria delas em encarnações passadas, foram prostitutas, foram abusadas, foram espancadas, foram traídas. Elas têm uma forma diferente de lidar, porque a história ela se repete. Ela nunca tem um final. Ela só tem um espaço. E ela continua a se repetir, continua a se repetir. Então não existe um ponto final. Tudo que a gente faz hoje, digamos, com um cenário novo, tudo moderno, foi tudo que alguém lá atrás, há século passado, passou, viveu. Então, essa energia, principalmente para as mulheres, ela ajuda a despertar esse lado. Existem muitas mulheres que são, de uma forma gigantesca, carentes. Então, acha que depende sempre de ter um homem do seu lado para ser mulher, para serem mulheres. E a pombagira, ela explica que não. Que você pode ser dona da sua vida, que você pode ter um bom emprego, que você pode ter um bom carro, que você pode ter uma voz firme, falar não, impor sua verdade, que você pode bater de frente com o homem, não da força bruta, mas na inteligência, num debate, mostrar que você tem capacidade. Antigamente, mulher não tinha, né, não podia aprender a ler nem escrever, mulher só era feita para parir. E essas mulheres que nascem à frente do seu tempo são denominadas pombagira. Eu vi uma história da Maria Padilha, eu li inclusive, que ela se apaixonou pelo rei. Tem essa história? Sim, tem. O que acontece? Essa história, linda. São várias histórias, porque Maria Padilha ela tem várias origens. Né? Então existe, digamos assim, vários pedaços de encarnações diferentes que é contada a história. Dentro do terreiro onde eu fui iniciado e tive toda a oportunidade de aprender. Qual é a história da sua? A minha pombagira, ela estava até procurando alguém para poder ajudá-la a contar a história dela. Ela foi convidada a trabalhar numa falange de Maria Padilha. Numa encarnação, ela teve um outro nome, ela teve a convivência na encarnação, passou por situações. E quando desencarnou no plano espiritual, ela foi convidada a trabalhar nessa linha. Ela não teve a mesma vida que as outras. Não. Cada uma tem uma história diferente. Então você vai ler sobre histórias de uma que casou com o rei de Espanha, de outra que foi uma cigana, que foi abandonada, que foi expulsa de um clã, de outra que foi queimada viva numa praça pública. Você vai ver uma diversidade de histórias. Não é só uma. Não. Entendi. E isso não é só sobre Maria Padilha. Então, dentro da Umbanda que eu fui iniciado, eu aprendi a respeitar a história daquela energia, daquela entidade contada na sua cabeça no ato da incorporação. Entendi. Aí, os ritos, no sentido dos cantos, que são os pontos cantados, nos pontos cantados, eles entoam uma poesia contando uma frase da vida daquelas entidades, o que elas passaram, o que elas guerrearam, o que elas conseguiram. E o objetivo dela, pelo fato de terem muitas vezes sido empurradas, digamos assim, pelo caminho do pecado, é estarem hoje no plano espiritual buscando a evolução, através de uma boa orientação e recuperando pessoas. Né? Pessoas que muitas vezes não vê mais um foco na vida e já buscam o caminho da prostituição, mães que querem abortar seus filhos. Então ela já vem para segurar, para amparar aquilo ali, para pregar que existe. Né? Existe um outro caminho. Não é fácil, não. Mas a possibilidade de você se realizar nesse caminho é infinita. É só você se abrir, ter coragem, se esforçar, ter um apoio.
de alguém para te incentivar aquilo ali. Então, para mim, Maria Padilha é tudo na minha vida. Tudo, 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 tudo. Eu até brincava, que eu falava que no dia que ela falasse que não ia vir mais em terra e a minha mãe falecesse, eu ia chorar mais pela partida de Maria Padilha do que pela partida do meu irmão, né? E hoje eu já não penso assim, acho que a gente vai amadurecendo, né? Mas Maria Padilha, ela tem um caminho comigo muito bom, sou muito grato a ela por tudo. Eu pelas palavras também. Você sente algum peso em ser líder espiritual, alguma responsabilidade assim? É muito grande, né? Você tem um peso assim? Eu acho que é a primeira vez que alguém me pergunta isso de fato. É igual eu estava te falando, como a gente às vezes acaba virando pai de filhos que não tem, então existe uma responsabilidade muito grande. Porque às vezes você tem que lidar com adolescentes que têm, né, um grau de dependência química, e a mãe procura. Você tem que muitas vezes acompanhar a mãe numa escola, por exemplo, para conversar, arrumar uma vaga no colégio, e acompanhar num médico, uma grávida que está ali com um bebê e não sabe o que vai fazer, muitas vezes. Então, existem várias responsabilidades que, de uma certa forma, um líder religioso ele traz. Não só dentro da Umbanda, não só dentro do Candomblé, mas eu acredito que em qualquer religião onde precisa a necessidade de um líder religioso. E dentro do contexto religioso tudo é muito sério. Não pode haver erros, né? Não pode haver falhas. E a cada dia que passa é mais difícil você ser um orientador espiritual, você ser um zelador de orixá. Por quê? As pessoas, eu acho que elas estão muito imediatistas. Elas querem, você chega lá e elas querem... Elas não querem passar por um processo de aprendizado. Muitas já chegam achando, ainda mais hoje com o pai Google, igual eu falo, e com a mãe Net, né? As pessoas vão na internet ali, faz uma pesquisa, chega lá e já acha que aprendeu tudo. A internet é um campo minado dentro do contexto religioso. Eu ia até falar sobre isso. A gente encontra muitas pessoas trabalhando no lado espiritual pela internet e enganando pessoas dentro da internet. Sim. Porque é muito fácil eu me colocar como uma mãe de santo lá, não mostrar minha cara de fato, e aí te cobrar um dinheiro e depois não fazer o que óbvio prometeu e sumir. Sim. É muito normal isso acontecer hoje em dia, né? Acho que está cada vez mais fácil. E como as pessoas são muito imediatistas, elas não medem esforços para não fazer nada. Então é mais fácil alguém fazer por você ou alguém falar que vai fazer por você do que você fazer. Igual, por exemplo, rituais afetivos que procuram muito no terreiro. E na internet. E na internet. O gostoso do viver o romance, o amor, é você ser conquistado todos os dias. É você conquistar todos os dias. E não é alguém fazer isso por você. Não é receita de bolo a vida. Sua vida tem toda uma trajetória. Você tem todo traçado e planejado por Deus. Esses rituais? Eu acho que não no sentido afetivo, mas ajuda a despertar a libido sexual. Que legal. Ajuda a atrair. Então existe a questão do atrativo sexual. Isso já não é magia, é alquimia. Porque se eu pegar uma seiva de uma planta que eu sei que ela tem propriedades ali onde ela vai aguçar alguém, misturar alguém no lado sexual e misturar com outra essência de um perfume, de feromônio, hormônio, isso é alquimia, não é magia, não é bruxaria. A gente tá tão bom, tem tanta coisa para perguntar, mas enfim, né? A gente tem algumas coisas para fazer, então a gente vai ter que passar agora pro bloco de ano novo. O que a gente tem pro ano de 2023, né? Eu queria saber o que as cartas dizem. Então, a gente acaba que usa mais o método dos búzios para poder orientar a respeito do novo ciclo que se inicia, né? Eu também fui iniciado no Candomblé e dentro da atual casa de santo que hoje eu graças a Deus faço parte, graças aos orixás. É sua mesmo, né? No caso, eu tenho a minha casa de Umbanda, que eu já terminei meu ciclo dentro da Umbanda, e assim, com o tempo, eu quis aprender mais sobre o Candomblé. E eu acabei me iniciando no Candomblé também. Legal. E aí tem um respaldo. Diante da questão da gente olhar o oráculo para a saber interpretar ele, a respeito de um novo ano que se inicia, no Axé, onde eu faço parte dessa grande família, e a Orixá
é quem faz toda esse caminho, porque a gente segue as orientações. E o jogo é sempre feito, dentro dessa tradição, na primeira semana do ano já existente. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer é falar um pouco sobre o que possivelmente a gente pode estar enfrentando por aí, em cima da cabala que a gente faz com a data de iniciação do ano, né? A gente já vê aí que já tem muitas especulações sobre as regências do ano, com alguns orixás, e cada casa, acabou que cada casa, né, de santo, ela acaba fazendo a sua própria, trazendo, né, dentro do oráculo as suas próprias regências. Então são meio que aldeias. Então cada aldeia tem os orixás regentes numa situação. E tem uma regência para um todo. Só que a regência para um todo ela é bem complicada, porque eu acho que você tem suas expectativas, né? Então eu proponho o seguinte, ao invés de fazer uma regência, procurar saber a regência do ano todo, que tal a gente ver uma regência individual de cada um? Ótimo. Né? A gente tem pode perguntar pelos nomes, como é que a gente faz? Sim, inclusive eu tô com uma relação aqui também, né, que eu já havia pegado com você de algumas pessoas que te enviou, e já dá pra gente ver alguma coisa direcionada a cada uma delas. Tá, então a gente pode começar então com a Érica Lorena? Sim, a Érica Lorena, que nasceu no dia 14/7, né, de 80, ela tem a gente na cabala dela ela carrega o número 3. O número 3 é caminho de 2 orixás, que é de Ogum e Exu, né? São 2 orixás determinados, guerreiros, senhores do caminho, senhores da defesa, da demanda. Ela é bem guerreira em todos os aspectos, porque são 2 orixás que trazem para ela a oportunidade de caminho, mas ela tem vários confrontos para isso, né? Tem várias dificuldades, vários obstáculos. E às vezes ela é impaciente, porque são 2 orixás muito quentes. Então às vezes ela quer as coisas do jeito dela, e se não for do jeito dela, ela não vai conseguir. E às vezes as coisas se dificultam no caminho dela para esse lado, porque às vezes as pessoas parecem não ouvi-la, né? E nasceu com um caminho predestinado a liderar, de certa forma. Então ela sempre vai estar liderando alguma coisa, ela sempre vai estar na frente de alguma coisa. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai tirar uma carta. Eu coloco mais pra cá ou dá pra... Eu acho que aqui dá pra gente... Dá? Vou pegar aqui pra Érica, vou pegar o baralho das deusas, vamos ver uma mensagem. Eu prefiro trabalhar com a mensagem. Vamos lá, a responsabilidade é sua. Escolha 3 cartas para a Érica. Desafio, o lar e o renascimento. A morte e o renascimento. São 3 cartas de 3 deusas importantes. Érica, às vezes a gente passa por situações na vida da gente que não tem uma explicação, simplesmente a gente tem que passar. E nem tudo que aparenta ser tão negativo, tão dolorido, é de fato para o nosso mal, porque existe mal que vem para o nosso bem. O desafio, acredito que essa carta ela vem numa mensagem no sentido de que você possivelmente pode estar passando por alguma coisa que para você é desafiadora no momento. A anciã, ela vem ligada ao lar, né? Então são situações talvez aí de um crescimento, de um desenvolvimento, de uma mudança até de domicílio, de querer sair de casa, alguma coisa nesse ponto. E a morte e o renascimento quer dizer deixar para trás. Talvez você tenha uma decisão importante para tomar, fala muito do contexto agora, porque eu acredito que o futuro a gente não se prevê, a gente se constrói, né? E que você pode estar aí em dúvidas, né? E talvez procurando alguém que te responda o que você tem que fazer, né? Para poder sair ou se equilibrar ou que essa mudança aconteça. Não tenha medo de lutar contra os desafios que vierem no seu caminho. Você é de uma sabedoria incrível, porque essa carta da anciã ela traz a maturidade. Então você é uma pessoa que provavelmente se iniciou na maturidade mais cedo, começou a adquirir responsabilidades mais cedo. Então isso facilita lidar com as coisas. Claro que às vezes o cansaço vem, né? E a vida é feita de ciclos. Existem despedidas, reencontros e recomeço. E talvez você esteja nessa fase, numa despedida, para você se reencontrar consigo mesma e recomeçar. E não está num caminho ruim, está num caminho bom. É só as coisas meio que se equilibrar dentro de si mesma que eu acredito que você vai ter um bom desempenho. Ok? Vamos para o segundo nome. A Elisângela. Elisângela Gomes. A Elisângela Gomes, o caminho dela, eu não vou ficar falando a data toda, porque eu acho que a gente dá
Né? O caminho dela é todo ligado ao número 10, que é um caminho de Ofum, que é ligado muito ao Xalá. É o orixá ligado à sabedoria, né? Ela é uma pessoa extremamente detalhista. Né? Eu conheço. Ela age como se fosse mais velha, a forma dela tratar a situação. Também é uma pessoa que adquire grandes responsabilidades, porque o Xalá, por ser um orixá sábio, ele traz muitas responsabilidades para a vida da gente. Aí ela é bem legal, interessante que esse caminho ele propõe a gente usar sempre cor claras, de preferência branco. E independente, ela sempre vai estar na frente de tudo, de qualquer situação para resolver para as pessoas. E muitas vezes ela se esquece dela, porque o Ofum, ele é muito solitário. Então ela aprende a gostar de se isolar, ela aprende a gostar de ficar no mundo dela, no universo dela. E para diversão, quando ela sai, digamos assim, dessa colcha, desse lado do ostracismo, ela se abre de uma tal forma para divertir, para rir, que ela acaba que irradia todo mundo que está no lugar. Elisa, é você mesmo. Vamos tirar uma carta para ela? Seria legal ela usar mais do branco para esse ano, viu? Closet Desejo Íntimo tá doido aqui. Eu quero. 3 cartinhas, 3 anjos. 3. Vejo ver as 3 juntas. Vamos lá. Crescimento, beleza e abraçar a própria sombra. É um desafio abraçar a própria sombra. Muitas vezes é lidar com a sua própria realidade, enfrentar os seus próprios desafios. Talvez tentar se abrir mais para as pessoas, que ela é bem reservada. A beleza ela não é ligada ao ato da beleza física em si, mas são as ações que ela faz e muitas vezes não tem reconhecimento. E é uma coisa também que frustra a gente. Qualquer ser humano, quando ele é uma pessoa que pratica tantas ações positivas para alguém, não é reconhecido, isso frustra muito. Talvez no desempenho, até no campo profissional também, que muitas vezes deixou passar a oportunidade para dar oportunidade a outras pessoas. Então tem esse lado do crescimento. A solidão na vida dela não é algo que seja tão passageiro. Não digo no sentido de ela sempre estar com alguém, mas que ela precisa de ter um momento dela com ela mesma, até para ela poder lidar melhor com a situação. Ela não é de tomar uma decisão no calor das emoções. Então ela vai se recolher, ela vai digerir toda a situação para depois ela dar o veredito dela. Ela é meio que um juiz. Bate o martelo, acabou. Crescimento e desempenho. Essa carta, ela traz novidades para o caminho dela. Algo que talvez ela queira fazer, já foi, né, já deixou de fazer por algumas vezes, e pode ser que por agora seja um momento e vai trazer um crescimento bom para o caminho dela. Trazer boas colheitas. Aí, Zanza. A cor da roupa que seria legal para ela, branca ou azul claro, bem clarinho, um azul bebê, bem clarinho. Que eu acho que seria legal para ela usar essa coisa, mais quando ela for fazer negócios que envolvam dinheiro. Porque o crescimento fala muito, essa carta junto com a beleza, fala em desfazer de algo para conquistar algo. Então pode estar aí uma porta aberta para conquistar alguma coisa, mas ela vai ter que negociar outra coisa. A vida é uma grande barganha, né? Então tem que ter uma negociação de alguma forma. Então se for fazer alguma coisa que envolva negociar, conversar, falar a respeito de um negócio, procure vestir uma roupa azul claro, que eu acho que vai ajudar bem. Ajuda bastante. Maravilhoso. Andréia Ferreira dos Santos. A Andréia. O número da Andréia é o 11. O 11 é o caminho chamado Awairen. Awairen é um Odu extremamente quente, um caminho quente. Ele é ligado a 3 orixás. A Exu, Ogum e Yansan. Ele é muito bom no lado positivo para a sociedade, para desempenho, inteligência, para tomar frente, para resolver as coisas. Mas muitas vezes é no grito. Não é uma paciência de Jó. Né? Então acaba resolvendo isso. O lado negativo dele, muitas vezes, é o confronto interno que a própria pessoa acaba estabelecendo com ela. E as pessoas que tiram ela do sério fácil. Desequilibra ela fácil. Porque ela não gosta de que... Não é ser contestada, essa seria a palavra errada. Ela não gosta de ver coisas erradas, de certa forma. E que a pessoa tente bloquear ela para impedir que ela tome à frente o que ela faz. Tem um bom desempenho para governar. O número 11 ele traz um lado muito bom. Com muita guerra, briga mesmo pelas pessoas. É um caminho de liderança, de fato, também. Mas um pouco impaciente. Para a vida efetiva desse caminho, são paixões.
várias paixões. Sabe aquela coisa de química, de pele? Eu acho que tem muito no caminho dessa pessoa, essa ligação de pele, de química. E o amor, ele sempre vem com o tempo. O Ari, ele atribui muito a questão da vida afetiva, de que a pessoa talvez ela aprendeu a poupar o amor dela, a dar o amor que ela tiver de dar, para alguém que realmente mereça, que se passa a merecer. Então, impõe muito isso, né? Nesse caminho. Vamos tirar 3 cartas para ela? Vamos. Andréia. Essas 3 cartas têm para falar para a Andréia. Engraçado, a deusa dos risos, ela traz uma energia muito ligada à criança. Alinhamento dos chakras, essa energia e o despertar. Eu não posso afirmar, porque agora eu falo, a gente não afirma, né? A gente aproxima. Mas essas 3 cartas, ela fala muito sobre um ciclo que se inicia. E muitas vezes, para iniciar esse ciclo, acontece de vir um nascimento de alguém, de um serzinho, de uma criança, de alguma coisa ligada a esse caminho. Ou talvez algo também que ela anseia muito em construir, que para ela é um bebê, é uma criança, é algo que ela vai projetar, é algo que ela já está projetando, que também pode vir a fluir. E ela tem uma boa energia, ela não tem uma energia ruim no aspecto dela, das situações e tudo. E isso incomoda, porque atrai, né, digamos assim, um lado invejoso do outro, essa energia. Ela tem que sempre estar, digamos assim, procurando meio de purificar o corpo dela, de se proteger de alguma forma. Isso não quer dizer que seja somente dentro de um contexto espírita, né, dentro de um terreiro de Umbanda, de um terreiro de Candomblé, mas sempre está munida ali com um salmo, eu acho interessante, eu acho super válido. Está munida ali com uma água benta, um vidrinho de água benta, para limpar o ambiente, limpar as coisas, limpar o próprio corpo de energia negativa. E esse despertar é como se fosse algo novo que realmente fosse surgir. Essas 3 cartas, ela fala no sentido de nascer, ou nascer outro ser humano, né, uma gestação que nasce uma outra criança, ou de nascer algo que pode ser programado e planejado, em todos os aspectos, seja no crescimento profissional, seja até algo mais fortificado no lado afetivo, seja, é uma conquista, não é uma carta ruim, são cartas boas, mas para isso o silêncio se faz necessário. Porque quanto menos souberem, mais chance dela conquistar, mais chance dela prosseguir, dela... Todos, né? Quanto Sim. menos as pessoas souberem da nossa vida, melhor as coisas acontecem, né? É verdade. É interessante. Sheila de Souza. A Sheila, ela vai vir na regência do Ossá, que é o número 9, o caminho dela. E, inclusive, a regência do nosso ano é Ossá. É um caminho muito, 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 muito bom. É um caminho também onde traz liderança para todos os aspectos da vida. É um caminho que, para a saúde, principalmente para a mulher, ele de certa forma, o lado negativo dele implica muito na questão do útero, dos rins, na região do abdômen em si, ele tem que ter um cuidado, gastrite, úlcera nervosa, porque ele traz uma agitação constante. Uma pessoa que tem esse caminho com o número 9, ela é agitada por natureza, né? É uma pessoa que tem mais dificuldade de falar, mas sempre vai guardando para si e aquilo acaba atrapalhando. Ossá é atribuído às coisas maravilhosas da vida, ao crescimento, ao desempenho. Grandes líderes religiosos nasceram sobre essa regência. Ele traz liderança em todos os aspectos. Ele rege as correntes sanguíneas. Então, veias, coração, tudo que seja impulsionado pelo coração, o corpo todo em si tem que tomar cuidado, né? Zelar mais por esse lado. E a mulher, principalmente na região do abdômen, ligada ao útero, a essa questão toda do aparelho, né? Do órgão feminino. É importante ela ter esses cuidados.
E eu queria que, para a virada de ano, esse caminho ele abomina de fato a cor vermelha, para vestir roupa vermelha, ou estar sempre de vermelho. Ele abomina um pouco. A gente acaba que evita vestir essas cores mais vibrantes, o preto, o vermelho. Mesmo que o vermelho seja uma cor que atraia paixões, né, que todo mundo usa para atrair paixões no virada do ano, seria bom evitar. Um rosa atrai amor, é bom. O branco ele emerge de todas as cores, né? Ele cintila todas as cores no branco. Então, todas as energias são atraídas pela cor branca, não é simplesmente só a paz. Evitar confrontos, atritos, discussões desnecessárias, não permitir que as pessoas tirem o foco dela de alguma coisa que ela queira para desenvolver, para crescer. Evitar, principalmente, confronto com mulheres. E esse número, ele parece que é um imã para trazer mulheres para confrontar, para brigar, para discutir. Porque parece que toda vez engraçado porque eu sou regente por esse número, quando a gente tem um confronto com o sexo feminino, parece que as coisas não fluem. Vamos tirar 3 cartinhas para ela. Eu peguei 3, pego 2. Crenças e a centralização. Essas 3 cartas ela prega muito o sentido de situações de construção e reconstrução ao mesmo tempo também. A centralização fala dos objetivos, né, daquilo que ela busca. E eu acho que ela está numa fase, até diante da própria espiritualidade, em busca de se reencontrar dentro desse contexto. Ela é uma pessoa bem curiosa. De se reencontrar dentro das crenças, de se fortalecer, de procurar estabelecer algo que expanda a energia, que se sinta mais segura e que realmente faça algum sentido para ela, digamos assim, dentro de um contexto religioso. Não é que ela não tenha uma crença, porque todo mundo tem uma crença, mas não tem uma prática. E que talvez isso seja bom despertar nela de alguma forma. Que ela adquirir mais esse lado. Essa carta, ela simboliza a diversidade das situações negativas que ela, porventura, pode ter vindo enfrentando no decorrer da vida. E isso, muitas vezes, foi o que motivou ela a ser quem ela é hoje. Porque ela se fez em cima, ela não se vitimizou das situações que ela passou. O que é curioso, que a soma dessas 3 cartas, dessas 3 deusas, ela fala de uma situação ligada. Não digo que ela passou, eu tenho que te falar o que a gente aprende que as cartas elas falam, mas ligado até a abuso sexual. Algo que não seja permitido, que infira a integridade da mulher ou qualquer ser humano que seja. E ela não se vitimizou, ela se reconstrói. Entendeu? Eu não sei se ela passou por essa questão, mas é algo que possivelmente traz isso. A violência sexual, o abuso sexual não quer dizer só o ato do sexo explícito em si, sim, forçado, né? Mas situações, até diante do trabalho mesmo, de forma abusiva dentro de um contexto sexual, e ela não parou para se vitimizar. Chega um certo ponto que cansa. Eu não sei se ela chegou a passar por alguma situação parecida. E essas 3 cartas também, ela fala de um distanciamento familiar. E é curioso também que o número 9 ele fala muito disso. Existe o ato de você ser mãezona de todo mundo, mas na hora que você precisa de que alguém seja, as pessoas não são. Não. Então tem muito disso, ela não se vitimiza. Ela se reinventa e vai. Se reinventa e vai, se reinventa e vai. Eu fiquei curioso, eu queria ver melhor para ela. Por causa do peso das cartas que veio, eu gostaria de fazer uma análise melhor com ela. A gente pode então sortear ela? Pode Sim, ser? poderia. Que você sentiu? Eu poderia dar de presente para ela. Pronto. Tem muita gente aí? O Aldeide falou que tem muita gente do sorteio, na live. Então eu vou dar de presente para Sheila. Pra gente poder fazer uma Mas tem a avaliação. live. Tá todo mundo desesperado. E aí? Não, mas o que eu vou fazer? A gente vai marcar um dia, ela vai no meu encontro e a gente vai, eu dou esse presente pra ela, ok? E ainda a gente faz um tem sorteio. a da live. Então, gente, vocês não foram prejudicados na live. Não, tá todo mundo desesperado aqui na live. A gente faz o sorteio. Todo mundo, falou que tá todo mundo assim,
Desesperada. Ai, Jesus. Não, a gente continua com o sorteio da live. Esse é um presente meu pra Sheila, porque eu quero Pode, entender Sheila. melhor. Porque eu acho que eu preciso entender melhor mais esse mistério chamado Sheila. Eu sou curioso. Vamos lá. Lekvânia Martim. Ela vem sobre a regência do número 4, que a gente chama de Orosun. E Orosun é o Odu Orosun. Ele é o caminho do equilíbrio, ele fala muito sobre a dificuldade da gente conseguir, da gente batalhar, da gente ter, da gente obter. Ele fala muitas vezes do aprisionamento que a gente cria de muitas vezes desistir das situações da própria vida. Ele é um caminho muito perigoso, porque a maioria das pessoas que tem esses traços com esse caminho são pessoas que têm uma descendência ligada a alguém que cometeu suicídio, alguém que porventura tentou, tem algum histórico ligado à família, ligado a esse ponto. Para mulheres, são números que de fato, para algumas, têm uma dificuldade de engravidar, ou sempre tem uma gestação complicada. Ele traz muito nesse aspecto. Mas é um caminho de liderança, um caminho da sabedoria também. O orixá que mais responde em Orosun, para mim, no meu aprendizado, é Iemanjá. Iemanjá é mãe de todas as cabeças, o orixá da sabedoria. Nesse caminho também a gente tem Yansan, que também responde. Temos Oxóssi também, que muitas vezes responde em Orosun. São orixás que trazem boas vibrações, todos eles trazem, mas cada um tem uma área para atuar. Iemanjá traz a sabedoria, Yansan traz a força, e Oxóssi ele traz a fartura. Então, sem sabedoria e sem a coragem para a gente se levantar no nosso lugar, para a gente correr atrás do que a gente quer, a gente não vai ser próspero. Então, é uma junção. E fala muito nisso, do desprender. Ele, como tem mais Iabá respondendo nesse caminho do que Oborô, que são os santos masculinos, orixás masculinos, ele traz uma força maior para a mulher. E ela precisa muito dessa força desse caminho. Só que o lado negativo dele vem com muita frustração, porque às vezes ela chega na boca do gol, mas não faz o gol em algum aspecto. Tem uma facilidade muito grande de lidar com as pessoas, mas uma frustração muito grande também chega com esse caminho. Ele é bem complexo de definir alguma coisa. Para ter uma definição maior desse caminho também ligado a esse Odu, ele é também ligado diretamente ao jogo, porque ele vai desmembrar esse caminho. Para mim entender, porque igual o caso da Daiane, ela tem o mesmo caminho, só que são vidas e objetivos diferentes. A introdução do estudo ensina a gente a falar a respeito daquele caminho que não vai mudar. Eu também tenho Iemanjá. No caso, não é que você também tenha Iemanjá. Eu acredito que todos nós tenhamos Iemanjá e Oxalá, que são os grandes pais de todo o universo. Vamos colocar dessa forma. Você tem uma regência de Orosun, e essa regência é um caminho por onde responde esses orixás. Mas se eu tenho 4 orixás que respondem nesse caminho, eu tenho 4 possibilidades de, em um determinado momento, um orixá está respondendo mais do que o outro. Até porque a definição de orixá para ori, cabeça, ela só se dá com o jogo de búzio, ou com rituais, né, que são bem distintos, são bem diferentes, e é algo que é feito de uma forma bem reservada, que é ligado somente à pessoa mesmo que vai se abrir para aquele caminho espiritual. Que aí já pode fazer um ritual chamado Ubi d'Água, tem um ritual também chamado de Bori. Nesses atos, o orixá muitas vezes responde dentro do jogo, que é o jogo do Obi, que é uma semente, né, africana que a gente utiliza para poder conversar também. É um oráculo para lidar também com essas energias, para aprender sobre aquela pessoa que está ali e as regências que ela possui. Então, isso aqui para mim não é algo que defina orixá de ninguém, mas me dá, digamos assim, uma aproximação da pessoa com quem eu vou falar, com quem eu vou conversar. Então dá para me entender melhor um pouco sobre ela. Vamos jogar para ela, né? Vamos. A sua também, eu vou te esperar lá na minha casa, porque a gente vai tomar um café, a gente vai conversar. E eu adoro. E aí a gente faz algo também. Gente, uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara, assim, é que o Anderson, ele é o seguinte, o que ele falar é verdade, ele não engana, ele não mente, ele não inventa, ele também não passa, e vai acontecer, isso não existe no jogo dele, até porque eu já fiz. Então, eu sou conhecedora disso, inclusive. Agora, quais são as mensagens para ela? Lekvânia.
Olha que mano, eu adorei muito. Ele é muito sincero, muito honesto no que ele faz, mesmo. Poder, os ciclos. Poder, ciclos e doenças. São essas 3 cartas, essas 3 deusas. Essa mutação dos ciclos, ela faz parte da vida. Né? A vida, a gente fecha um ciclo e começa outro, fecha o ciclo e começa outro. Essa questão da saúde e da doença, nesse ciclo, pode ser que... É fato, se eu falar que muitos de nós, nessa pandemia, nesses 2 anos, sofremos, passamos perdendo alguém, sempre você vai encontrar que perdeu alguém. Então é fácil falar, pode ser que ela perdeu alguém nesse ciclo da pandemia e ainda não se adequou a alguma situação ligada a essa pessoa. Perdeu na vida, tanto na vida, pode ser para a morte, sim, ou como na, né? Sim, perder. Então ela está num ciclo de reconstrução e ela não sabe o tamanho da força que ela tem. Talvez ela ainda esteja um pouco fragilizada. A gente tem um período do luto para tudo na vida. Né? E aí começa a vir a culpa, a autoculpa, a autocondenação. Aí depois já começa, por que eu me permiti? Por que eu não fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Esqueça tudo que já viveu. Não tem como. Mas tudo que você já passou, se te feriu, te magoou, hoje você é uma pessoa melhorada. Hoje você é uma pessoa melhor. Você é uma pessoa que sabe, de certa forma, até onde está o seu limite, até onde você vai fazer suas escolhas. E às vezes a gente adoece, porque é a cabeça que governa o corpo. Então, às vezes, mágoas, melindres demais, excede dentro do nosso pensamento. Ela pode estar, de certa forma, num novo ciclo que vai se fechando um para abrir outro, mas ela ainda não se sente pronta para abrir esse ciclo. Mas ela vai se descobrir pronta no momento certo. Não tem como ela fazer algo porque alguém quer que ela faça. Ela não é uma boneca, ela não é um fantoche, ela é um ser humano. Então, muitas vezes as pessoas querem impor uma verdade, né? Querem impor uma condição, querem impor uma situação. E eu acredito que ela está nessa energia. Não... E às vezes ela só quer ser ouvida, ela não quer que ninguém fale. Ela quer falar, mas não quer ouvir. Porque ela sabe que no fundo a resposta que ela quer, que ela almeja, está dentro dela. Nas ações dela, nas atitudes dela. E ela precisa de força para tomar certas decisões também. Para se fechar um ciclo total e se abrir um outro novo. Mas é no momento dela. Não se adoeça, não se permita adoecer por situações que você já viveu, já passou. Se refaça, se reinvente, se reconstrua. Volte a brilhar, traga seu brilho de volta, não se deprima, porque eu acho que a vida está aí para isso. Há momentos difíceis, mas também há momentos maravilhosos. Maravilhosos na nossa vida. Não sei de fato o que aconteceu, mas essa é a mensagem que veio para ela. Trabalhe mais esse lado Lilith de ser. Pondere-se mais esse lado Lilith de ser na sua vida para tudo. Realmente tome as rédeas da sua vida e faça para você, por você. Vai ser muito importante. Eu não sei explicar, mas eu tô sentindo muito a presença de uma pessoa aqui, que é da Dani. Eu não sei explicar, gente, é sério. A Dani é uma pessoa ligada também ao culto afro-religioso. É uma pessoa de uma luz grande, né? A gente sabe meu que... pai, de novo vou chorar. Que a Dani vem enfrentando uma batalha gigantesca para a vida. E está aí um grande exemplo de que existe força, existe vontade. E que nem todo homem, como eu também sou um ser humano, a gente não tem todo o conhecimento. Porque o tanto que essa mulher batalhou, com toda a situação que ela viveu, que ela vive, ela driblou as situações que muitos não daria para ela 3 dias, uma semana, 4 dias, 7 dias, 6 meses. E é o tanto que ela fez por muitas pessoas também. Vamos a mim aqui, vai, meu amor, você tem um amor assim na minha vida, você já vi de rosa. Calma. Vi de rosa. Então, o amor. Eu tenho uma entidade que fala que quanto mais a gente corre atrás do amor, mais o amor corre atrás da gente. Maria Padilha fala que toda mulher tem que ser igual uma rosa. Atrair pela beleza, seduzir pelo perfume e se defender pelos espinhos que carrega. Você passa num jardim, você avista um jardim, tem uma rosa vermelha lá linda, te chama atenção. Você que vai até a ela. A rosa não vai vir até você. Não é verdade? Então você tem que ser igual uma rosa. Quanto mais você correr atrás do amor, o amor vai correr de você.
É isso que tá acontecendo. Viva! Você é uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher atraente. Viva! Porque na hora certa o amor vai aparecer no seu caminho. Ah, mas eu vou falar do meu modo, às vezes eu sou um pouco meio que grosseirão, porque eu não tenho tanto tato na língua. É normal. Ah, mas eu tô velha demais. Falei, tá, e aí? Ele veio no momento certo. No momento que você precisava. E talvez esse lado de ser uma mulher dependente, de correr atrás das suas coisas como sempre foi, isso assusta muito caro por aí. Não tem um homem pronto para estar do seu lado ainda, ou ele não apareceu ainda porque ele não está pronto. Porque para estar do seu lado tem que ser um puta de um cara, porque você é uma mulher que é pau para toda obra. Gostei. Então, não corra atrás do amor, deixe que o amor venha até você. Se perfume, se reinvente, se maqueie, como você sempre faz. Uma hora do nada, você vai estar, digamos, na fila do caixa rápido e alguém vai chegar até você. Eu acredito muito na energia desse lance de almas gêmeas, de que tem alguém próximo, sim, de que tem alguém pra gente, sim. Mas eu não acredito muito que a gente tem que sentar e esperar isso acontecer. Então, deixa fluir. Deixa fluir, deixa as coisas acontecer. E eu tenho certeza que talvez o amor ele não pintou ainda na sua vida, porque as pessoas que já passou por ela ou chegou até você, não foram pessoas que realmente despertou o amor, não souberam cultivar, não souberam despertar esse amor de você. Pessoas que não dá, porque você é uma mulher extremamente bonita e extremamente atraente, então sozinha você não fica. Não. Então, tá, vamos a minha. As questões da sua ligação, eu vou só tirar as 3 cartas pra gente ver só uma mensagem, igual eu te falei. Dá uma mensagem. A Senhora das Feras, que é o comando dos relacionamentos. A Senhora do Kuan, a ordem. E a Afrodite, a deusa do amor, que você procura. Bem, aí, tá vendo? Que você procura. A ordem. Se organizar, se preparar. Você está procurando tanto o amor, mas você está pronto para o amor? Eu tô prontíssima. Você sabe que o amor muitas vezes ele consome, ele proíbe, ele inibe. Tá proibido. Será? Ele te impõe um limite. Deus, né? O amor te impõe um limite. Eu aceito, não Você aceito tá dele. Eu não sou pronta uma pessoa para o amor? fácil. Sou sim, ó. Mas você é águia, meu amor. Você vive com as suas asas abertas e voa alto. Ai. Você jamais vai conseguir viver presa num puleiro. Olha só, a Senhora das Feras. A Senhora das Feras quer ser domada. Essa Senhora das Feras de um relacionamento é tudo aquilo que você tem medo, tem anseio. Eu quero muito um amor, mas eu quero um amor que me aceite do jeito que eu sou. É. Mas quem eu sou? Eu sou assim, eu sou assado. E se a gente não ceder em algum momento, a gente nunca vai ter ninguém do nosso lado. Se a gente impor menos, tem tanta coisa que você tem que fazer ainda por você. Você tem que perguntar, não é a questão, eu não encontro o amor, eu estou pronta para o amor. E existe o lado da liberdade que todo mundo preza muito, e você então preza bastante pelo lado de ir, de vir, não dar satisfação. E relacionamento é isso. Relacionamento é a cumplicidade do relacionamento, eu pretendo ir em tal lugar, vamos? Não, hoje eu não estou afim, então você... Não, então você fica aí porque eu vou. Entendeu? E você é assim, você é uma fera. Entendeu? E eu vou te falar, uma leoa não dá certo com o coelho, ela devora ele. Então você tem que encontrar um leão. Afrodite. Afrodite, seu caminho do amor nunca teve tão bom. Seu caminho do amor flui. Ô, Senhor! Flui. O problema é isso, é que quem aproxima mais, talvez você ainda não esteja pronta para assumir, digamos assim, esse amor. Só que para você não é o amor que você quer daquele outro, aquele outro que ligou, aquele outro que quer te chamar para sair. Não é isso. É o que eu quero, né? Não é o que não apareceu ainda. Ai, meu Deus, apareceu. Tem o meu boy. Mas sim, você está aberta, sim, seu caminho está aberto. E eu acredito que você vai viver um bom relacionamento ainda. Obrigada, uma dicasinha de uma banho. Dica de banho. Eu gosto muito da folha de louro com a canela e o cravo da Índia. Eles atraem prosperidade. Então a gente pega um pingente de ouro, faz um chá com esses 3 elementos. Cravo da Índia, folha de louro e a canela em pau. E emerge aquele pingente, aquele colar, aquela pulseira de ouro banhada a ouro. E tome esse banho do pescoço para baixo, deixe em temperatura, né, o corpo suporte. E use o pingente para atrair sorte, bons negócios, prosperidade, dinheiro.
Eu tenho que agradecer muito pela presença. Obrigada. Que agradeço. Obrigada, meu amigo. Beijo. Até o próximo programa.